Salve Fiel, salve galera do Timão. Fiel, vamos falar do Coringão porque o Corinthians é uma fábrica de notícias. Tem todos os dias notícia do Coringão, às vezes boas, às vezes ruins. Então chega representando com like, porque final de semana, sábado, tem clássico, Brasileirão, Corinthians líder absoluto. Então vamos falar do Coringão e representa, Fiel. Que corintiano é esse que já não chega representando com like? Fortalece. Chegou na semifinal, o que aconteceu? Tem uma bombinha aí do Corinthians, do hein? Corinthians. É o Romeu Tuma Júnior. Foi afastado no momento pelo Conselho de Ética do clube. É curioso falar em ética, né? O Romeu Tuma Júnior é o presidente do Conselho. Do Conselho. E qual é o motivo? É por conduzir o processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo de forma parcial, tá? Essa é a acusação, essa é a motivação, não é? Entendendo esse Conselho de Ética que ele prejudica também a imagem do Corinthians com declarações públicas, né? Uma delas, por exemplo, de que o crime organizado está dentro do clube, sem dar nenhuma prova de que isso realmente está acontecendo. O Romeu Tuma Júnior tem a chance ainda de... não é uma decisão definitiva, né? Ele tem uma chance de recorrer dessa decisão. Ou seja, o Corinthians inclusive, o Tuma está tratando essa decisão como uma aberração. O Corinthians é uma verdadeira bagunça, né, cara? Os caras não conseguem. Eu falo, enquanto o maior inimigo do Corinthians não for o inimigo do futebol, não for o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Flamengo, os outros times, o Boca... Quando estiver em casa, né? Quando o inimigo está dentro do local onde as coisas acontecem, não vai pra frente, cara. E o maior inimigo do Corinthians é exatamente o Corinthians. O inimigo dorme ao lado. Dorme. Dorme Dormindo com o inimigo. Era um filme, achei que era com Brad Pitt e Harrison Ford, se eu tô enganado. Era isso, dormir com o inimigo? É isso, acho que era isso mesmo. E esse é um problema, né? O derby muitos problemas. Pontos, não se sabe a situação do Memphis aí. Hugo Souza fora ainda. Hugo Souza fora, Garro fora, Angileri fora. O Gustavo Henrique é dúvida. Esse é um problema porque a zaga corintiana não tá legal. O Ramalho deve estar com algum problema mais sério, porque não é normal um jogador ter jogado tão bem no ano passado e nessa temporada realizar jogos de um nível tão baixo. E as opções são raras, né? Porque hoje qual é o time? É Ramalho e Félix. O Félix que fez lambança, inclusive, na final do Campeonato Paulista, né? Ele faz o pênalti e depois, um minuto depois, ele é expulso na final, né? Quase colocou tudo a perder. E as opções são um garoto que precisa de mais rodagem, que é talentoso, mas precisa rodar mais, que é o João Pedro. E o Kaká, que é o zagueiro, né? Então essas são as opções que o Corinthians tem. É difícil montar esse time, hein? Tem muita gente comemorando que o Veiga não vai jogar e não sei o que, mas o Corinthians não consegue montar a zaga pro clássico, cara. Então esse é um problema realmente seríssimo, chega no né? clássico, joga com 3 cones e ganha o jogo. Pode ser. É o de sempre. O problema não é o Ramon nunca perdeu. É o Palmeiras, tá O bom. Ramon nunca perdeu, Não, 3 jogos 4, e 2 vitórias. 4 com 2 vitórias e 2 empates. 2 empates. E o Abel nunca foi Venceu ano passado no Brasileiro, naquela arrancada do Corinthians, e que aí começa a queda do Palmeiras. 2-0, 1-1. Nesse ano 1-0 e 0-0. Vitória e outro empate. É isso. Agora, é um clássico meio esvaziado, né, Sorbani? Por causa de Barueri, de estádio, de pau. É um jogo de torcida única. Já que é um jogo de torcida única, noite, né? o Palmeiras, como sabe, é sabedor que a sua torcida não vai em Barueri, eles podiam ceder aos corintianos. Não, vocês podem ir, pô. Não, o palmeirense não vai, então torcida única do Corinthians. Poderia ser assim, porque o Palmeiras não vai. Acho que não vão fazer isso, não. Não, acho que não. Mas a torcida do Palmeiras não vai. Então, pelo menos, o Palmeiras arrecadaria um dinheiro. Certo? Porque ao invés de ter 13 mil pessoas, vai ter 30. Porque a torcida do Corinthians, se for jogo lá, os caras vão. Vão lotar lá. Os caras não tem medo da selva, não. Mete esse jogo no interior, ele ganha muito mais dinheiro. Também acho. Joga em Campinas, no campo do Guarani, também acho. Muito mais dinheiro. Também acho, concordo com você. Já que Barueri, e eu acho que é um lugar hostil e inóspito, vai pro interior. Torcida única do Palmeiras no interior. Campinas. Podia jogar em Campinas, no Guarani, podia jogar em Limeira, no campo da Inter. O Santos jogou lá, o gramado não tá ruim, dá pra jogar. Onde? Santa Cruz, que deveria ter um bom gramado, mas é um estádio legal pra isso também. Você tem várias opções. A Ribeirão Preto aí a logística é complicada, entendeu? Sim, tudo bem. Já é mais complicado. Mas
Campinas e Limeira é aqui do lado, não teria problema nenhum. Do lado. Mas tem que jogar lá, né? É o estádio da Leila, né? É o estádio dela. Como é que ela arrendou por 30 anos o estádio, botou grama de plástico. E agora tem um jogo que não vai ser no Allianz porque não tem condições por causa do show, etc e tal. Onde ela vai jogar em Limeira, os caras vão dizer, escuta, tá louco? Mas aí que tá, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O campo é dela. Não foi o Palmeiras que alugou e arrendou o Barueri. Foi ela. Mas aí então, aí exato. acontece, conflito de interesse da gestão. Alguém lá dentro tem que falar assim, Leila, não, é o seguinte, aqui não dá pra jogar. Não gostamos daqui. Não gostamos aqui, os jogadores não querem, a torcida não gosta, é um local de difícil acesso, inóspito, como disse o Facincani. Pô, vamos jogar em Campinas, vamos jogar em Limeira. Mas o Palmeiras joga no seu estádio que tem grama de plástico. E lá em Barueri também tem. Então... mas o Palmeiras vai fora de casa também, grama natural, joga bem. Entendeu? Até porque 95% dos jogos no mundo são em grama natural. Então, assim, não tem que ter desculpa. E outra coisa, é o que você deu uma ideia outro dia que parece maluca, mas é que, claro, tem que ter a ver com o calendário e tal, que não é maluca. O Palmeiras vai lá, desce pra Curitiba, joga no Atlético, joga na Arena. Eu duvido que não tenha mais público palmeirense que mora no Paraná pra ir à Arena da Baixada do que pra Arena Barueri. Muito mais. Não, Curitiba tem muitos torcedores de São Paulo. Muito. Joga lá. Muito. Londrina, que é um... A Londrina, o campo não é legal. Então, não sei como é que tá. Não. É tudo feio lá, entendeu? Com todo respeito à Londrina, a cidade é linda. Ô, amigo. O campo tá arrumadinho. Entendeu? O estádio tá arrumadinho. Nada, o estádio é feio. O estádio do Café é feio. Não é feio. É legal. Entendeu? A arena é bonita. Couto Pereira é bonito. Entendeu? Poderia jogar no Couto Pereira também. Um alerta severo aqui, Defesa Civil, chuva forte se espalhando pelas zonas sul, oeste e central de São Paulo. Então tome cuidado, raios tá? e vento. Olha só. Abrigue-se. O estádio do Palmeiras tem o tal do reconhecimento facial. Ontem deu pane lá, alguns torcedores tiveram dificuldades para entrar. E a empresa que cuida disso acertou com o Corinthians. O Corinthians, a partir de agora, também terá reconhecimento facial. O Corinthians informou oficialmente isso, né? Isso é uma forma também, Flavinho, de controlar acessos com ingressos, né? Sim. Então você consegue controlar um pouco mais. Não sei se vai ter uma forma de fazer aí a ação do cambista, né? Para tentar vender esse ingresso, passar o ingresso de um torcedor para quem não é sócio e tal. Não sei como é que eles vão controlar isso, mas enfim, o Corinthians está comemorando o fato de ter fechado com essa empresa, que segundo o Corinthians, não é? Tem aí uma experiência atuando em outros estádios do Brasil, como Maracanã. O texto aqui diz Allianz Parque, Morumbi, Vila Belmiro, Engenhão, Fonte Nova, Arena do Grêmio, entre outros. Bom, amanhã a gente vai falar mais desse clássico, deste derby. A gente vai trazer aqui as possíveis e prováveis escalações para o jogo de sábado. E o Corinthians chegou hoje, né? Ontem, né? O Quesada chegou, estava longe, estava na Colômbia. Estava na Colômbia. E agora vai ter de dar uma descansada aí para ver quem é que vai conseguir ir para o jogo. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui de assuntos. Acaba carregando aquela comunicação muito violenta para dentro do campo, fica chateado, fica mal, não fica com a cabeça boa, e acho que aí o Abel comeu bola perfeitamente, como bem disse o Arnaldo. Tinha que ter orientado o Rio depois daquela não comemoração. Dá para entender que também o cara não pode perceber tudo, né? Então ele tem 4 auxiliares que tem que ter essa relação também de olhar para a torcida. O Palmeiras me parece um clube muito ensimesmado, fechado em si mesmo. Ali no Peru ele deu indício deu um sinal que ele podia fazer alguma coisa pior. Exato. Depois. Deu ali. Deu. A entrevista do Barros, ela mostra isso. Quando ele fala, estamos fazendo a reformulação, ninguém pode nos dizer que não sabemos como fazer. Certo? Então, cara, podemos dizer como fazer e sugerir. Sabe? Porque senão você fica num lugar fechado, numa masmorra, né? E acha que tudo que você faz está certo e está todo mundo errado. Se você não abrir espaço para essa reflexão, assim como o entorno do Allianz Parque, assim como o preço do ingresso, assim como todas as questões que envolvem o clube, né? Você vai ficar fechadinho ali. Deu certo, ganhou, você tem aplauso. Perdeu, você tem abandono. É isso que mais me incomoda e me irrita.
e assim, me deixa, vamos dizer assim, inconformado, porque se você tem 32 mil lugares no campo e sobram 8, é porque você é incompetente, certo? Se você está satisfeito com a renda, 2 milhões e 600, quase 2 milhões e 700, e o Palmeiras vai ficar aí com limpo no bolso 1 milhão e... dá um pouquinho mais de meio, né? Quase 60%. É, uns 60% e Quase. 40% de desconto. Normalmente é isso. Porque desconta o Avante, desconta o pessoal da W Torre, que tem o passaporte. Então, O Palmeiras normalmente é diz isso. que é mais ou menos 700 pau para abrir o estádio. É isso. Para pagar lá ambulância, bilheteria, catraca, orientador, aquelas coisas todas que aparecem no bordeiro. Isso. E aí tem o desconto de quem já não pagou por aquele ingresso, né? E ontem teve problema com a biometria facial, teve gente que não conseguiu entrar direito no estádio. Então, não dá para ficar fechado na masmorra, em si mesmado, olhando para si próprio, achando que vai andar de qualquer jeito, né? Porque o clube está vivendo o maior período da sua história. O maior período da sua história, em termos dos últimos 11 anos. Não tem discussão. Ninguém pode discutir comigo. Pega a história do Palmeiras e veja. Agora, isso não impede do clube olhar para essas questões, né? Então, tá tudo posto aí. Agora, sobre isso ainda, sobre essa questão, eu tenho, a torcida que reclama é a mesma que também não foi muito ao estádio, né? Tudo bem que o preço do ingresso era muito caro. Agora, isso aí é uma característica da torcida do Palmeiras mais do que das outras? Não. Porque afinal o Palmeiras ganha tudo, né? Se a torcida do São Paulo começar a se revoltar, você dá pra entender. Só um exemplo, Palmeiras Parmalat. A música não é mole não, muito dinheiro pra pouca obrigação. Sabe o Clebão? Sim. Zagueiro? Sim. Clebão foi perseguido também pela torcida do Palmeiras. Essa é a minha Num pergunta. momento também de virada na história do clube, com dinheiro, investimento, time bom, certo? Então, cara, isso é do ser humano. E no Palmeiras acontece. Acontece, a torcida é assim. Ela é mal-humorada, ela é exigente, ela é nas redes sociais um pouco tóxica, um pouco violenta, na forma como ela cobra, entendeu? Se ultrapassa o engajamento, vira tóxico, entendeu? Eu tô falando, faz 4 anos e 3 meses que eu trabalho com isso. Exato. Eu entendo bem isso. No maior período da história do No Palmeiras. maior período da história do Palmeiras. E é impressionante. A audiência é muito maior quando perde do que quando ganha. Tem número, posso mostrar se vocês quiserem. Então, essa coisa bélica, né, também se dá pelas relações que o Palmeiras coloca com a questão financeira. Na medida em que ele afasta do estádio e do clube aqueles que vão abraçar o clube quando der M. Porque não é o torcedor que tem condições de ir de helicóptero para o estádio que vai quando for Palmeiras e 15 de Jaú e o Palmeiras precisa ganhar o jogo para não cair. Entendeu? Não é esse cara. Esse cara já é outro evento, ele vai para outro evento. Ele não vai chamar a família dele e falar, vamos lá no Allianz Parque ver se o Palmeiras vai ganhar um jogo, porque se não ganhar, corre risco de ser rebaixado. Não vai, pô. Ele vai para Mangaratiba, ele vai conversar com o Neymar. Ele pega o helicóptero, Tucano, bota 6, 7 caras dentro da família dele, os negócios que ele tem que fazer e vai para outro canto. Quem vai é aquele que ama o clube, não que esse não ame, mas ele tem outras coisas para fazer. Que verdadeiramente. E são esses caras que a torcida, que o Palmeiras tem chutado os fundilhos. O pior que é verdade, mano. A tia Leila tá afastando, né? Nem é pouco a pouco, não. Tá afastando de vez os torcedores raiz do Palmeiras. Você é louco, Palmeiras. Ai. Imagina se eles perdem sábado. Imagina o chororô. Então aí, ó. Vocês viram o Facicani com medo. E aí, fiel, a gente tem que, entrar, pés no chão, calma. Jogo é difícil, é clássico. Em um gramado ruim, grama sintética é ruim, não adianta vir falar que grama sintética é bom, porque não é. Barueri, difícil, torcida única. Vamos lá, Coringão. Coringão desfalcado. Não sabe nem quem vai ser a dupla de zaga. Tá difícil pro Corinthians, mas
Se tudo der certo, se Deus quiser, a gente vai sair de lá com essa vitória. Até o empate, tá de bom tamanho. E vamos continuar ali, ó, na liderança, entre os 4. Espero que seja uma vitória. Fiel, representa. E ó, já vou logo dar meu palpite. Goleada do Corinthians. 1-0, gol. Quem é que vai jogar? Porque a gente nem sabe quem vai jogar no ataque, mano. Gol do Hector Hernandes. Vai entrar no segundo tempo e vai fazer um gol. Representa, Fiel. Tamo